Olha, vamos combinar que no meio de tanta conta para pagar e decisão financeira para tomar, é muito fácil a gente se sentir meio perdido, né? Dá uma canseira mental. E é aí que entra a famosa regra 50-30-20, não como uma fórmula mágica, mas como uma bússola, uma ferramenta simples para trazer um pouco de ordem e clareza para nossa vida. Então, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender de onde veio essa regra. Depois, vamos destrinchar cada parte dela. Aí, a gente encara a realidade brasileira, vê como dá para adaptar o modelo e, por fim, o mais importante, entender qual é o verdadeiro poder dessa ferramenta como um diagnóstico financeiro. Para começar, é importante saber que essa regra não é um achismo de internet, não. Ela tem uma origem bem séria, acadêmica mesmo, vinda de pesquisas que investigaram o que de fato leva as famílias para a instabilidade financeira. E a chave está toda aí, nessa frase. Isso veio da pesquisa da Elizabeth Warren, professora de Harvard. Ela foi lá, estudou milhares de casos de falência e descobriu uma coisa. Sabe aquela história de que o cafezinho todo dia é que quebra a gente? Então, não é bem assim. A pesquisa dela mostrou que o grande vilão, na verdade, são os custos fixos, moradia, saúde. Coisas que subiram muito mais rápido que os salários e deixaram as famílias sem nenhum respiro. Ou seja, o objetivo aqui não é só cortar gastos, é simplificar a vida. Em vez de ficar controlando cada centavo em 20 categorias diferentes, a gente joga tudo em 3 baldes grandes. Isso diminui o cansaço mental de ter que tomar 1000 decisões e torna o planejamento algo que dá para levar a longo prazo, sem precisar de uma disciplina de monge, sabe? É sobre equilíbrio inteligente. Ok, vamos então para a parte prática, né? Como é que a gente divide esses baldes? O segredo para isso funcionar é ter definições bem claras para cada coisa, porque senão vira bagunça e a gente se engana. E tá aí a divisão clássica: 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para objetivos. E aqui tem um detalhe que é, olha, fundamental. Esses percentuais são sobre a renda líquida. É o dinheiro que de fato cai na conta, depois de todos os descontos obrigatórios, como imposto de renda e INSS. Não adianta calcular sobre o salário bruto. Bom, o que são as necessidades? Pensa assim, é a âncora do orçamento. São as contas que, se não forem pagas, o mundo cai. Aluguel, financiamento, luz, água, o supermercado do mês, o transporte para o trabalho. O teste é simples. Se eu não pagar isso, dá um problema sério e imediato? Se a resposta for sim, é uma necessidade. Agora, os desejos. Muita gente acha que essa é a parte ruim, mas não é de jeito nenhum. É aqui que está a nossa saúde mental, o que faz o plano todo valer a pena. É o restaurante, o delivery, aquele serviço de streaming que a gente gosta, as férias. O ponto dos 30% não é proibir, é dar um limite. É para a gente poder curtir a vida, mas com um teto, escolhendo o que realmente traz felicidade. E por último, mas talvez a parte mais poderosa, os 20% para objetivos. E olha, isso aqui não é o dinheiro que sobra, é o dinheiro que a gente se paga primeiro. É o motor que vai construir nosso futuro. É aqui que entra a reserva de emergência, quitar dívidas mais rápido, investir para aposentadoria ou para aquela meta grande que a gente tem. Tudo isso parece muito bom na teoria, certo? Mas e na prática? E na nossa realidade aqui no Brasil? É agora que a gente precisa encarar como essa regra enfrenta os desafios bem particulares da nossa economia. E esta imagem aqui, ela diz tudo. De um lado, o salário mínimo oficial. Do outro, o que o Diese calcula que seria o mínimo necessário para uma família viver com dignidade. A diferença é gigantesca. E isso já mostra por que a regra, do jeito que ela veio, simplesmente não vai fechar conta para muita gente. Vamos fazer a conta. Se a gente pega uma projeção do salário mínimo e aplica a regra, olha o que acontece. Os 50% para necessidades dão os R$ 810. Em qualquer capital do país, isso aí mal paga o aluguel, quanto mais o resto. Na vida real, as necessidades acabam comendo quase todo o dinheiro e aí não sobra nada para os desejos. E pior, nada para os objetivos. A pessoa fica presa num ciclo. E não pense que isso é um problema só de quem ganha o mínimo. A classe média também sofre com o tal do custo Brasil. A gente paga imposto alto e, mesmo assim, muitas vezes tem que pagar por fora, por saúde, por educação. E esses gastos, que são essenciais, acabam inflando a categoria de necessidades para bem mais de 50%, espremendo todo o resto do orçamento. Então a gente joga a regra fora? De jeito nenhum. A grande sacada é entender que ela não é uma lei escrita em pedra. Ela é um modelo, um ponto de partida. E a gente pode e deve adaptar para a nossa realidade. Vamos ver como. Para quem está com um orçamento super apertado, existe o que a gente pode chamar de modelo de sobrevivência.
Basicamente, é um 70-30. A gente aceita que 70% da renda vai para pagar o essencial e os outros 30%, a prioridade total é fugir de dívida cara, tipo cheque especial, e tentar, mesmo que seja com muito pouco, começar uma reservinha de emergência. Agora, no outro lado da moeda, quem ganha bem. Para essa pessoa, gastar 50% com necessidades pode ser uma armadilha, a tal da inflação do estilo de vida. O ideal é inverter a lógica, tentar viver com 30%, curtir a vida com 20% e investir pesado 50% para acelerar de verdade a independência financeira. É assim que o jogo vira. E tudo isso nos traz para o ponto principal, que talvez seja a lição mais valiosa de todas. A verdadeira mágica da regra 50-30-20 não está nos números exatos. É isso aqui. A regra não é a cura, ela é o diagnóstico. É como um raio-x das finanças. Se você aplica e vê que 80% do dinheiro vai para necessidades, o raio-x está te dizendo: o problema não é o cafezinho, é estrutural. Ou aumenta a renda ou reduz um custo fixo gigante. Agora, se os desejos estão comendo 50% da renda, o diagnóstico é outro. O problema é comportamental, de consumo. Entender isso muda tudo, porque aí a gente ataca o problema certo. E quando finalmente se consegue ter aqueles 20% para objetivos, existe uma ordem certa para usar esse dinheiro, uma hierarquia. Primeiro de tudo, matar as dívidas tóxicas, aquelas com juros absurdos. Não existe investimento que ganhe do juro do rotativo do cartão. Segundo, construir a reserva de emergência, que é o seu sossego. E só depois, com a casa em ordem, é que a gente começa a investir para o futuro. No fim das contas, a regra não é sobre seguir números perfeitos, é sobre ter intenção com o próprio dinheiro, sobre tomar as rédeas. Então a pergunta que fica não é se dá para seguir o 50-30-20 certinho. A pergunta é: o que essa ferramenta, esse raio-x, revela sobre a sua vida financeira hoje? E qual é o primeiro passo, por menor que seja, que pode ser dado agora em direção a mais clareza e equilíbrio? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story.